O que eu preciso saber para aprender a cozinhar para os pets? Que a alimentação natural e os petiscos naturais são muito prazerosos para os pets comer, isso você já não tem dúvida, né? Mas uma coisa que você não sabe é o quanto pode ser também prazeroso para o tutor fazer essa alimentação e esses petiscos naturais. Ao cozinhar por si só, né, ele já é maravilhoso. Necessidade básica de qualquer ser é a alimentação. E por que não se tornar aí um momento super prazeroso se a gente já tem essa necessidade, por que não oferecer para eles também? Os pets, eles aí sentem a diferença na hora de um produto natural, altamente palatável, né, com muito sabor, com muito aroma e além de vários benefícios. Cozinhar para os pets, né, traz aí uma sensação única. É muito gostoso para quem ainda não produziu nada para os pets, para entender como envolve todo mundo da família e o seu pet também. Parece que o pet sabe que é para ele, mesmo que você nunca tenha feito um petisco ou uma alimentação para o seu pet, gostaria de dar um desafio e você fazer essa produção. Eles acompanham todo o processo da porta da cozinha e ainda já sentem que aquele petisco ou aquela comida é para eles. Você cozinhar para os pets, basicamente, não sai nada da realidade de você aí na nossa culinária humana, né? Todo o processo, o cuidado, higiene, né? Aí a qualidade dos produtos são fatores decisivos para você ter um resultado final de qualidade. Então, o que eu preciso fazer se é a primeira vez que eu vou produzir alguma coisa para o meu pet? Se é a primeira vez, eu recomendo você a fazer um petisco para o seu pet. Um petisco onde também não demore muito tempo, que seja super prático, né? No nosso Comunidade Chefe de Animale e também no livro de receitas para cães e gatos, nós temos aí petiscos que são muito fáceis de preparar. E a minha outra indicação seria você aí produzir algo à base de alguma proteína, com uma carne bovina, com frango, com lombo suíno. No geral, a maioria dos pets, dos cães e dos gatos tem aí uma atração muito maior por proteínas do que frutas, verduras, né, e alguns carboidratos. Então é sempre interessante você começar a apresentar esse tipo de produto aí de uma forma diferenciada, de várias formas, vários tipos de corte, né, para ele ir também experimentando e você poder definir aí qual é o preferido do seu pet. Falando um pouco de alimentação natural. A alimentação natural, ela não foge nada de um processo aí para você cozinhar para sua família. A grande diferença da alimentação natural pet, né, é que ela é um pouco mais minuciosa para a gente poder fazer as pesagens de cada ingrediente. Então, a alimentação natural, né, ela normalmente é feita aí todas separadas. Vamos falar um pouquinho da alimentação natural cozida, né, pessoal? Porque acaba sendo um maior consumo, né? E as pessoas, elas se sentem aí mais tranquilas oferecendo esse tipo de alimentação do que uma crua com ou sem ossos, por exemplo, né? O que acontece? Quando você vai preparar uma alimentação natural, você precisa cozinhar esses ingredientes para depois fazer a pesagem. Então, essa acaba sendo a maior diferença entre você cozinhar para os pets e para os humanos, né? Você precisa ser assertivo aí para não ter uma grande quantidade de matéria-prima que sobre, como no caso aí. Quando você vai fazer o cozimento de um arroz, né? O arroz, ele acaba aí dobrando, ou depende do tipo de arroz, até triplicando o tamanho. Então, se você precisa para uma alimentação natural, vamos falar aí 1 quilo de arroz cozido, já pronto, né? Como que você vai aí descobrir quanto que esse arroz vai expandir para não ter uma grande perda? O que acontece?
Nada como a experiência, né? Esse é o primeiro passo, né? Então, se você já conhece um pouco de ingredientes, se você já cozinha para sua família, é muito mais fácil, claro, você entrar aí pro ramo da confeitaria pet ou no universo do pet food, né, pessoal? Mas, se você não tem nenhum conhecimento, a minha dica é sempre fazer em pequenas quantidades. Se você está fazendo alimentação natural pela primeira vez, tá? Façam pequenas quantidades. Então, como eu estava falando, o arroz, né, o macarrão de arroz, por exemplo, eles acabam expandindo e o peso dele vai ser superior a quando você coloca para cozinhar. Diferente de vegetais, tubérculos, proteínas, vísceras, isso tudo tem uma perda, né, no seu peso, porque tem bastante umidade, e ele acaba aí perdendo bastante essa gramatura quando você faz o cozimento. Então, esses itens, eles precisam aí ser colocados diferente do arroz, que você vai colocar 2 ou até mesmo 3 vezes menos, né, quantidade. Então, se você precisa de 1 quilo, dependendo do arroz, 300 a 500 gramas, você já vai conseguir aí ter esse peso, né, que você deseja para fazer essa quantidade de alimentação natural. Quando você começa a fazer a alimentação natural, a primeira vez que você faz, a gente vê muito isso, porque olha só, quem não sabe, aqui na Chef de Animale a gente produz, né, a alimentação natural cozida e a gente vende ela de algumas formas. A gente tem os produtos à pronta entrega, tá? Então, você que já faz alimentação natural e precisa, né, de uma comida, seja por qualquer motivo, estou passando de viagem, não consegui preparar, enfim, a gente tem porções de 200 gramas à pronta entrega na loja para venda. A gente também trabalha com os planos mensais personalizados. Então, vai exatamente quanto o seu pet precisa comer por dia embalado congelado e também é feita a dieta específica para aquele caso. Seja ela uma dieta de manutenção, uma dieta para cálculo renal, enfim, para a infinidade de opções que a gente tem aqui na Chef de Animale, né? E também a gente trabalha com a alimentação aí as prescrições dos médicos veterinários. Então, o tutor ele recebe, né, de um nutricionista e a gente reproduz essa receita. Além disso, a gente também trabalha com a consultoria nutricional. Então, a Betina ela presta essa consultoria, né? E ela ainda auxilia durante 2 meses esses clientes. E o que a gente nota, né? Eu sempre converso muito com a Betina a respeito disso, até para poder dar algumas dicas para ela passarem aí para os tutores, para também deixar muito mais fácil essa produção. Então, a partir desse momento, né, que a gente tem esse feedback do cliente, eu posso também informar quais as dúvidas mais frequentes e o que normalmente acontece. Então, primeiro ponto aí é que quando você vai começar a cozinhar, fazer a alimentação natural para os pets, muitas vezes você vai pegar quantidades, né, totalmente diferentes de cada produto. Então, a minha ideia, né, quando você está começando, é você fazer aí pequenas quantidades. Até mesmo porque quando você recebe, né, esses cardápios de nutricionista, ou então você está fazendo aí por você mesmo, né, sempre lembrando que existem várias opções aí de cardápios. Então, tem diferentes proteínas, diferentes carboidratos, né, e as gramaturas são diferentes uma do outro. O que a maioria dos tutores fazem é desenvolver essa primeira receita, já pegar todas essas dicas que eu comentei em questão de quantidade, né? E então eles acabam ficando apenas nessa receita. Porque acaba sendo muito mais difícil mesmo, tá, pessoal? Você ir toda vez descobrindo essas quantidades. Então, os primeiros momentos que você vai fazer essa alimentação natural, ela acaba sendo bem minuciosa e muitas vezes bem demorada. Então, por isso essa dica de fazer uma pequena quantidade. Primeiro, para você entender todo esse processo da alimentação natural e também para você poder fazer aí comidas mais frescas, uma maior variedade de cardápio, tá? E também poder ir descobrindo os sabores preferidos do seu pet. Outro ponto muito importante na alimentação natural, né? A gente recebe alguns cardápios aí, pessoal, de médicos veterinários,
que são com itens que a gente não tem nenhuma facilidade de encontrar. Então, muitas vezes é por isso que o tutor acaba nos procurando, né? A Bettina, por exemplo, a primeira pergunta que ela faz numa consultoria, quando ela está falando de cardápio, é sobre os ingredientes, né? Então, aonde essa pessoa mora? Que tipo de proteínas fica fáceis de ela encontrar? Então, às vezes, tem aí, né? Tem bastante gente que opta por algumas proteínas super interessantes, mas que, como, né, a veterinária, a Bettina acaba não indicando, porque acaba sendo muito difícil de encontrar, tem um alto custo, né? E então, se você não pensar nisso tudo no cliente, acaba ficando bem complicado e, com certeza, tá, pessoal, esse tutor vai acabar desistindo. Seja aí por todos os empecilhos de achar ingredientes, né? Uma vez, deixa eu contar essa para vocês, uma vez eu recebi um cardápio de uma médica veterinária. Muito interessante o cardápio dela, né? Mas tinha um item que é a alga niri. Esse cachorro, ele consumia aí mais de 1 quilo de comida. A quantidade de alga, né, que a veterinária pedia naquela receita ia sair em torno de custo, tá? Sem a gente pôr nada por cima. Só o custo dessa alga por dia ia sair R$70. R$70 apenas na alga. A alga é interessante? Claro que é maravilhosa. Mas como que o tutor vai bancar isso, né, diariamente? Imagine, R$70 fora o custo da comida, tá? Então, a gente está falando aí de mais de R$2.000 apenas em um ingrediente. Como que vai se tornar viável para esse tutor? Então, quando vocês forem fazer uma consultoria nutricional com uma médica veterinária, né, com o zootecnista, sempre peçam para eles se vocês não conseguem aí adaptar alguns itens que vocês acham com facilidade. Como, por exemplo, né, eu encontro com muita facilidade o carneiro aqui na minha região. Passa essa informação para o seu médico veterinário. Isso vai fazer com que ele faça aí uma dieta balanceada dentro desses ingredientes. Claro, né, pessoal, depende muito de cada caso, mas se a gente está falando aqui de um cão de manutenção, por exemplo, que ele pode consumir diversos, né, basicamente aí, todos os nossos cardápios pet, tudo no nosso cardápio pet, né, diferente aí um tipo de arroz, enfim, alguns detalhes aí que também não vou passar tudo isso para vocês, senão vão acabar confundindo. Então, se você tem um cão de manutenção onde você pode inserir diversos tipos de proteínas, carboidratos, por exemplo, eu tenho aqui, moro num sítio e eu tenho a plantação de um tipo de batata, um tipo de tubérculo, né? E eu quero aproveitar esse ingrediente. Então, essa informação tem que ser passada para o veterinário para ele poder montar esses cardápios de acordo, né? Então, a partir do momento aí que você tem o seu cardápio e começa a produzir, normalmente o veterinário ele manda aí não apenas uma opção, né? De 2 a 4 opções, o que a gente vê aí no geral nessas prescrições aí dos médicos veterinários. Então, comece a fazendo o que você acha mais fácil, o tipo de proteína, carboidrato que você encontra com mais facilidade e também vai ser mais fácil para você manusear. Carnes que são moídas, né, são muito mais fáceis aí de você fazer as pesagens, de você fazer o cozimento, tá? E o mais legal das carnes moídas. Quando você moe uma carne, mesmo você fazendo todos os itens separados, quando você vai misturar na porção diária do pet, essa carne, ela acaba aí misturando muito bem com os carboidratos e com os vegetais, né? Parte das vísceras também. Então, quando você tem esse produto bem moidinho, ele acaba se misturando melhor esses ingredientes, né? E o que acontece? Acaba ficando mais saboroso, tá? Então, a aceitação dos pets é muito, muito maior, gente, quando essas proteínas são ou processadas ou moídas. Isso porque acaba saborizando esses carboidratos, esses vegetais.
E também no caso dos vegetais, né? Eu sei que tem cães e gatos aí que comem muito, muito bem, mas infelizmente, né, isso não é a maior realidade no mercado. Então eu diria aí que 50 a 60% dos pets acabam tendo as suas particularidades e tem aí às vezes uma dificuldade de aceitar algum tipo de ingrediente. Então você processar também os vegetais acaba aí, a gente acaba diminuindo, né, o risco dele separar esses vegetais. O Flocos, ele tem 32 quilos, ele é um cachorro não tão pesado, né, pela altura dele, porque ele é um cachorro bem alto, mas o porte dele, ele acaba sendo bem magro. E é o legítimo cachorro que você olha e acha que abocanha tudo, né? E muito pelo contrário. Gente, não pode ter um pedaço de vegetal que seja pedacinho assim em cubos pequenos, tá? Todos os vegetais têm que ser processados, isso porque senão ele separa e acaba não consumindo essa parte de vegetais dentro da alimentação. Então, tanto para alimentação quanto petisco, essas carnes, vegetais processados acabam tendo uma aceitação bem maior. E também aí falando da parte da digestão, né, pessoal, pedaços menores acabam também auxiliando nesse processo. Carnes muito grandes, né? Quem aí já deu um pedaço grande de carne para um pet, para o seu pet? A maioria dos pets, né, até mesmo Flocos, que come com muita tranquilidade, quando eu dou um pedaço de carne para ele, ele não vai fazer o mesmo processo que a gente faz, né, de mastigar esse ingrediente até ir aí no seu estômago. Então, os pedaços menores auxiliam até mesmo para eles poderem sentir melhor o sabor aí desses ingredientes, tá, pessoal? A alimentação natural, para quem não conhece, vale muito, muito a pena passar com um médico veterinário, um zootecnista. Se você não tem tempo nesse momento, né, quer começar, mas não sabe como, minha dica é você procurar aí um profissional que te auxilie até mesmo para você fazer a dieta mista, que é a dieta aí de alimentação natural, juntamente com a ração. Aí você não fica sempre preso também, né, à alimentação e também quando você for fazer, quando você já tiver aí um pouco de experiência, o congelamento das alimentações naturais acabam sendo muito e muito práticas, tá? A gente aqui na Chef de Animale, né, tem alguns clientes que gostam de pegar as comidas fresquinhas, né? Então, o que a gente faz normalmente aqui, né, na maioria dos casos? Se o cliente ele quer pegar algumas porções frescas, por exemplo, ele vai pegar 30 dias de comida e pede aí para pegar algumas comidas frescas. A gente manda 3 dias de comida fresca e 27 porções congeladas. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, que, claro, né, o pet ele não vai consumir toda essa alimentação em curto período de tempo. Então, são 30 porções, aí a gente acha, né, vamos dizer assim, porque a gente nunca sabe como vai ser em casa, que vai ter a durabilidade de 30 dias. Então, se eu mando os 30 dias descongelado para esse cliente, né, a gente imagina que ele vai deixar 3 dias no máximo dentro da geladeira e vai fazer o congelamento direto das outras 27 porções. Mas a gente não sabe se vai chegar na casa do cliente e ele já vai colocar no freezer, tá? Primeiro, freezer, normalmente na casa do cliente é um freezer convencional, né? Já existem outros produtos dentro desse freezer. Então, dependendo do tamanho das porções, claro, porções de 100 gramas desse tamanho, porções de 1 quilo são desse tamanho, né? Se você manda para casa do cliente e ele faz pilhas altíssimas para fazer o congelamento, porque ele não tem muito espaço no freezer, as porções que estão no meio não vão congelar totalmente, vão demorar mais, né? É difícil o cliente que vai fazer o rodízio para fazer o congelamento, né? Mesmo sendo aí num freezer convencional. Você vai perder a qualidade da sua comida. Esse produto, ele já não vai estar mais tão seguro.
e você não vai saber se caso aconteça algum problema, desse pet passar mal, né? Vir algum relato do tutor, em que processo aconteceu aí esse imprevisto, né? Vamos dizer assim. Então é muito importante você garantir que está enviando um produto seguro para o seu cliente. Mesmo que tudo isso seja explicado para ele, tá, pessoal? Mesmo que todos esses detalhes sejam explicados, acontece bastante, tá? Das pessoas descongelarem a comida, querendo congelar novamente, ou retirarem a comida, né, totalmente congelada e ir para o shopping, por exemplo, né? Aí descongela a comida, descongela todas as lateralzinhas, coloca no freezer de novo, coloca tudo empilhado, a que estava no meio, ela acaba não congelando 100%. Então, quando você for fazer essa alimentação natural em casa, tome muito cuidado com esses detalhes, tá? Se você não tiver freezer muito grande, não faça uma grande quantidade de porções. Separe um espaço do freezer para você deixar essas porções estendidas, tá? Igual um bife, pessoal. Quando você compra um bife, vai fazer o congelamento, né? Em vez de você colocar no saquinho ele inteiro enrolado, você estica nossa carne e coloca no saquinho dessa forma. Primeiro, para quando você fazer o descongelamento ser muito mais fácil, muito mais rápido, né, do que tá todo enrolado essa proteína, e também porque você vai ter muito mais espaço no freezer, tá? Organizando as coisas, você tem muito mais espaço. Eu passei até um caso, enfim, vamos contar só uma história aqui. Quando eu trabalhava num restaurante, nós pegávamos muito peixe, né? Um pouco antes da temporada. Isso pra gente fazer pré-preparo deles, deixar já os empanados pronto, enfim. E uma vez, num restaurante que eu trabalhava, mandaram 50 quilos de peixe. Esse peixe, ele veio congelado, né? Não individual, são congelamentos de 1 a 1. Esse peixe, ele veio dentro de um saco redondo. E assim que foi recebido esse produto, né? Eu era auxiliar de cozinha na época, a minha chefe pegou e veio e recebeu esse produto. E ainda eu lembro que tinham outros colegas, né? E ainda comentaram com ela, nossa, mas como que a gente vai fazer o descongelamento desse peixe, né? Tá 50 quilos em apenas uma peça. Gente, era uma bola de peixe, literalmente, tá? O que aconteceu? Quando a gente foi fazer o descongelamento daquele peixe, o centro estava podre. Todo o bloco do peixe estava perfeito. Quando a gente descongelou, o centro dele, gente, estava podre. Por quê? Local muito quente, clima, congelamento errado, feito aí todo. Começou a congelar, era muito grande, né? Claro, a quantidade. Começou a fazer o congelamento, antes de congelar a parte de dentro, aquilo ali já estragou. Então, quando fez o congelamento todo, a gente só foi descobrir, claro, na hora de descongelar esse produto. E claro que tudo isso vai para descarte, né, pessoal? Claro que a gente conversou com o pessoal dos fornecedores, tudo foi resolvido. Mas você já imagina a gente começar a fazer o descongelamento desses peixes, né, de uma forma mais lenta, e retirando os peixes na lateral, oferecer para os clientes e a gente só descobrir a hora que chegar no centro que todo aquele produto já estava comprometido. A gente está falando de peixe, verão, praia. O risco de contaminação é gigante. Esses detalhes precisam estar atentos aí, pessoal, para também na parte da confeitaria e na alimentação pet. Detalhes importantíssimos que vai aí ter o resultado final de um produto seguro ou não. Seja você fazendo para o seu pet, né? Então, eu vou fazer para o meu pet. Mas é cachorro, não tem problema. Gente, não, tá? Se você se comprometer a fazer um produto para o seu pet, que seja dentro, no mínimo, da higiene que você faz para sua família, né? Então,
Meu recado tá dado. Quero agradecer a companhia de todos. Muito, muito, muito obrigada. Quinta-feira que vem eu tô aqui de novo e lembrando que ainda tem alguns exemplares disponíveis de um livro de receita para cães e gatos. Se você quer adquirir o seu, aproveitar presente de Natal aí, corre no nosso link aqui da bio, tá? Só entrar ali no link que ele já vai te direcionar para a Amazon para você poder aí se presentear ou presentear alguém nesse Natal. Beijo grande, uma ótima quinta-feira a todos. Tchau, tchau.